Olá, tudo bem? Como é que estamos? Mais uma semana se inicia e nós estamos aqui com o nosso alimento diário. Para a gente se alimentar, né? Ter força para passar pela luta. Não quer dizer que você não precise ler Bíblia, que você não precise orar. Não, isso é só um petiscozinho, eu acredito, quero acreditar que isso lhe vai lhe dar o desejo de ir mais fundo. Hoje eu acordei com um pensamento no coração. O pensamento no coração é que Deus não quer o meu trabalho. O que Deus quer é a minha comunhão. E eu fiquei pensando naquilo e liguei, ouvi o meu pastor presidente, né? Aqui na Batista Atitude a gente chama de pastor sênior, que é o pastor Josué Valandro Júnior. Ele tem todo diazinho, ele tem um devocional dele. E eu boto lá para ouvir. E foi bom, muito edificante. Falando sobre vencer medos, lutas. Aí entrou automaticamente, já entrou o Douglas Gonçalves. O Douglas Gonçalves veio falar sobre disciplinas espirituais. E ele estava começando uma série, nessa série que ele estava começando, falar sobre disciplina, ele explicando o que é disciplina, aquela coisa toda. Daqui a pouco ele fala sobre o tema que Deus colocou no meu coração, que Deus não quer o meu serviço, mas Deus quer a minha intimidade. E eu falei, Senhor, que luta, que negócio é esse? Confirmou, hein? E muitas das vezes nós estamos preocupados tanto em fazer, tanto em ir atrás, tanto em trabalhar, e esquecemos que nós precisamos ter uma comunhão. Lembra que Deus criou o mundo, tudo que nele há, e depois ele cria o homem? E segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7 e 8, Deus tinha sempre o hábito de ir lá visitar na viradura da tarde, falar com o homem, bater aquele papo e tal. E quando ele chega, ele pergunta para Adão, 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 onde tu estás? Se não foge minha memória, o versículo 9, Adão diz, Senhor, estou aqui escondidinho, porque estou nu. Aí ele disse, mas quem te disse que estás nu? Aí Isaías diz que o que faz separação entre nós e o vosso Deus são os nossos pecados. Você presta bem atenção, Deus não foi lá cobrar Adão porque Adão deixou de dar nome a algum bicho, porque Adão deixou de provar alguma fruta e dar nome para ela. Não, Deus queria... que foi que nos apartou de ti? E João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele, no capítulo 2, versículo 4, ele diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que isso? Ou seja, deixar essa comunhão com Deus. Você está fazendo por fazer, porque senão o pastor vai achar ruim, porque senão os irmãos vão te cobrar, porque senão todo mundo vai ver. Mas e o seu prazer de fazer para Deus, de estar com Deus, que muitos não têm mais? Aquele prazer de acordar, de dizer bom dia, Jesus. Eu lembro que lançaram um livro, Bom Dia, Espírito Santo. Se não for de memória, era do Billy Graham, ou Billy Ring, um dos dois. E nesse tempo todo mundo acordava, bom dia, Espírito Santo. Muita gente leu esse livro na época, foi um estouro, e todo mundo dava bom dia. E quantas das vezes nós acordamos e damos bom dia para Deus? Minha esposa ela acorda, ela vai orar, ela vai ler, ela vai pensar, ela vai estudar e depois ela vai fazer os afazeres dela. E ela sempre me pergunta, já orou? Já leu? Por isso que a Bíblia diz que ela é nossa ajudadora. Então preste bem atenção. Aí você vai dizer, mas eu não tenho uma Elisângela do meu lado, não tenho uma missionária na minha casa. Não, você tem melhor. Você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito, segundo está escrito em João 14, 26, Evangelho de João 14, versículo 26, que o Espírito vos fará lembrar. É Ele que nos faz lembrar. Oh, maravilha de Deus. Então, lembre-se, não faz muita coisa se você não tiver comunhão. Pare primeiro para ter comunhão.
Eu li Os Heróis da Fé e um dos pregadores, um dos homens de Deus que foi relatada a história dele ali, né? Ele dizia na vida dele, eu não posso fazer nada no dia se eu não tirar meu período de oração com Deus. Eu não sei, não estou falando para você orar 5 horas todos os dias, estou dizendo para você tirar um período para falar com Deus, para ter comunhão com Ele, para que Ele possa ter comunhão contigo. Eu estava pensando numa palavra para juntar e lembrei-me do Salmo de número 100. Celebrai com júbilo, quer dizer com alegria ao Senhor. Então louve a Deus com alegria. Deus abençoe tua semana, Deus abençoe seu dia. Um forte abraço do seu amigo. Lembre-se, a palavra vai estar lá no YouTube daqui a pouquinho, que eu ainda estou em casa. Então pode entrar lá, copiar o link, compartilhar, mandar para alguém. Se você achou que valeu a pena, né, que foi edificado, dá um likezinho. Isso nos ajuda a nos dar ânimo para a gente saber que tem vidas sendo fortalecidas em Deus. A paz.